Olá pessoal, aqui Tia Aline falando, quarto ano A, quarto ano B. Tava com saudade de vocês, né? Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro. Estamos na nossa atividade 16 do nosso sexto caderno de atividades. Antes de mais nada, queria saber como é que vocês estão, se está tudo bem, se estão com saúde, se estão em casa, se estão passeando, se protegendo, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo em paz, graças a Deus. Mas vamos lá. Antes de mais nada, quero deixar para vocês esse texto do nosso caderno de atividades para vocês fazerem a leitura, certo? Façam a leitura. Quem quiser pode fazer a cópia dele também e mandar para a gente na quinta-feira a fluência de vocês. O que é a fluência? É a leitura de vocês. Pede o papai, ou a mamãe, ou a irmã, ou o irmão, para fazer o videozinho de vocês lendo esse texto, certo? E esse já é o texto que a gente vai trabalhar no dia de hoje, tá? Nossa tarefa de hoje, nossa atividade de hoje é a atividade de português. E a gente vai estudar o gênero textual chamado de memória. Vamos lá, vamos descobrir um pouco mais sobre esse tipo de texto, certo? Esse gênero textual que leva o nome de memória. Chama-se memórias ao gênero da literatura em que o narrador conta os fatos de sua vida. É diferente de biografia, porque na biografia ele conta exatamente o que aconteceu com ele. Mas nesse tipo de gênero textual, memória, ele vai contar sim, narrar suas lembranças, aquilo que aconteceu com ele no passado. São textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras, orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida as experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Eu vou citar para vocês algumas características desse gênero textual. Primeiro, nesse gênero textual, nas memórias, vai existir a comparação entre o passado e o presente. Segundo, existem também palavras e expressões que indicam uma época, situando o leitor no passado. Terceiro, refere-se a objetos, lugares, modos de vida que talvez já nem existam mais. E quarto, existem também neles verbos que remetem ao passado. Por exemplo, você vai ver muito lembrar, reviver. Muito bem, esse foi o gênero textual que nós estudamos hoje, chamado de memória. No texto de hoje, é um texto de uma autora muito conhecida chamada Raquel de Queiroz e são memórias de menina, certo? O título se chama Verde. Ela vai contar uma memória dela de quando ela vivia aparentemente no sertão. Vamos ler comigo, certo? Verde. No Nordeste brasileiro, as estações do ano são só duas. O inverno, de fevereiro a maio, é o tempo das chuvas. Depois é o longo verão, sem chuvas, de junho a janeiro. Em julho, a folha do mato começa a mudar. De agosto a setembro, as folhas secam e caem. De outubro em diante, o verde já desapareceu dos campos e das árvores. É só o chão ruivo e nu. As árvores de galhos secos parecem mortas. Verdes só de longe alguns juazeiros que não perdem as folhas. A gente de lá adora o inverno com suas águas, mas também gosta do tempo seco. Aquele sol de verão parece que purifica a terra. Por ali não existem doenças dos climas úmidos, como impaludismo,
as feridas bravas, a sapiranga nos olhos, tantas outras. Todo mundo colheu e guardou milho e feijão. Tendo mais uma cabra para dar leite às crianças, as galinhas no quintal, mandioca para fazer farinha, os sertanejos acham que é uma boa vida. Assim mesmo, a terra seca do verão não deixa de ser triste e até feia. Mas então, por fins de janeiro, começo de fevereiro, de repente dá uma chuva, passa um dia e uma noite chovendo. E na manhã seguinte, quando a gente se levanta, descobre um milagre. O chão, as moitas, as árvores, está tudo coberto de verde. Os galhos secos se encheram de rebentos verdes e a terra está feita um tapete cerrado de brotos verdes, que o povo chama de babugem. O sertão ressuscita vestido de verde e é a coisa mais linda do mundo. Então, a gente vê que está se tratando de memórias, de lembranças que a autora teve do seu passado, certo? Então, vamos para a atividade de hoje. Atividade bem simples, no próprio caderno de atividade de vocês. Diz assim, número 1, qual o gênero textual do texto acima? Que tipo de texto a gente estudou hoje? 2, marque um X no que diz sobre o Nordeste brasileiro. Aquilo que o texto disser sobre o Nordeste brasileiro, aquela afirmação for verdadeira, você vai colocar um X, certo? Apenas as verdadeiras. Tem 2 estações? O inverno deixa as pessoas alegres? Fevereiro é o mês do verão? As cabras ajudam na alimentação? Em setembro há muitas chuvas. O ambiente no verão não é muito bom. As folhas das árvores mudam. As chuvas mudam o ambiente. O período de maior verde é outubro. Com as chuvas, tudo se cobre de verde. Bom, pessoal, hoje essa foi a nossa atividade de número 16, da nossa segunda-feira, dia 26 de outubro. Leiam o texto, façam a cópia e gravem a fluência de vocês e mandem pra gente na quinta-feira, tá certo? Um beijo bem grande. Amanhã você e a Alessandra. Fiquem com Deus.